Olá, sejam bem-vindos ao Headcast, o podcast da Head Education, podcast destinado aos cirurgiões dentistas. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, atividade empreendedora, casos clínicos, carreira e técnicas de aperfeiçoamento em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos também. Você que está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim como quem está nos ouvindo no Spotify. Agora no Spotify parece que dá para nos assistir também, né? Um novo recurso aí. Nesse episódio nós vamos falar sobre a evolução da cirurgia ortognática e o seu contexto na plástica odontológica. O que mudou nas técnicas cirúrgicas? Quais indicações e impacto das próteses faciais? O que isso representa no mercado da plástica odontológica? Mas antes de iniciarmos, vamos dar as boas-vindas aos integrantes da mesa de hoje. Ângelo Menucci, que é cirurgião bucomaxilofacial e coordenador científico, curador da área de implantodontia aqui na Head Education. Guilherme Lengler, que é implantodontista, coordenador científico e curador na área de odontologia restauradora aqui na Head Education. E Guilherme Fritscher, que também é cirurgião bucomaxilofacial, coordenador científico e curador do conteúdo de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial aqui na Head Education, e eu, Laura Ayub, periodontista e coordenador científico e curador na área de periodontia aqui na Head. Lembrando que este programa é um oferecimento de Head Education, uma plataforma de educação voltada para o ensino odontológico que veio para potencializar, para ajudar, para fazer todos os tipos de auxílio aos cirurgiões dentistas. Então, nesse episódio de hoje, vamos falar sobre a evolução da cirurgia ortognática e o seu contexto na plástica odontológica. Guilherme Fritscher, como que nós vamos iniciar? Por onde nós vamos iniciar esse episódio? Tu sabe que até quando viemos abordar esse tema foi já em função de um tema passado que vieram questionar, quando a gente falou sobre fast recovery dentro da cirurgia ortognática, disse, por que não abordar um pouco do que mudou a cirurgia nos últimos anos, né? E realmente ela mudou muito, sabe? Se eu for dizer que eu me formei em 2003, então a minha formação de aulas de graduação vem de 2000, no final da década de 90, início dos anos 2000, e a minha formação no início dos anos 2000 é uma cirurgia completamente diferente, tanto da forma de abordagem cirúrgica como de recuperação. E isso é um impacto para a gente hoje no dia a dia. E eu me lembro que na minha primeira cirurgia que eu acompanhei foi uma cirurgia de quase 10 horas de duração. O paciente ficou 4, 5 dias internado no hospital e ele ficou ainda com a boca bloqueada ou a boca amarrada em torno de 40 dias sem poder abrir a boca. Isso é um quadro que assusta se a gente for propor hoje uma cirurgia dessa para um paciente. Agora, e isso é das coisas que mudaram. Então, por isso que veio essa questão da abordagem, do que mudou, porque nós hoje conseguimos fazer uma cirurgia diferente do que vinha sendo. E certamente nos anos 2000 era diferente da década de 80. Isso faz parte da evolução. E eu acho que esse contexto todo, ele acabou construindo dentro da profissão, inclusive, por parte dos especialistas que não são cirurgiões bucomaxilofaciais, também até uma espécie de preconceito na indicação. Por causa desse tipo de como era feito o procedimento, acabou aquela história assim, o próprio dentista, às vezes o periodontista, o ortodontista, mas esse paciente não vai fazer uma cirurgia ortognática, né? Já quase que decidindo pelo paciente. Então, acho que hoje, dentro da própria profissão, há uma necessidade dos outros colegas, dos outros especialistas das outras áreas, desmistificarem isso para o seu paciente, né? Porque muitas vezes não chega a indicação para o bucofacial porque o colega já eliminou aquela possibilidade lá na sugestão de plano de tratamento dele. Eu acho que os colegas que não estão diretamente focados e trabalhando já com cirurgia ortognática, quer dizer que o colega ortodontista que já faz o preparo, ou alguém que faz parte de uma equipe que inclua um cirurgião bucofacial que faça cirurgia ortognática e não estão habituados, ainda existe o que hoje é uma ignorância.
Então, a questão toda é que esses colegas vão ser cobrados a partir de agora. Porque o paciente, ele tem acesso à informação. E as pessoas que não trabalham com isso precisam encaminhar para quem trabalha com isso. E não dá por sua... porque ouviu falar um dia, mas é assim, é assado, ou no passado, que a cirurgia era mais traumática ou não, né? Então não dá para ficar com esse preconceito que tu falaste, que é verdade. Esse preconceito virou ignorância. Porque a outra cirurgia ortognática, aliás, tu falaste, né, Fritzcher, que o que se tu aprendeu lá perto do ano 2000, por aí, era diferente dos anos 80. Mas eu acho que era de 80 a 2000 evoluiu menos do que nos últimos 10 anos. Talvez tudo que se aprendeu numa história de cirurgia ortognática, que é o que fundamentou as mudanças, mas a revolução aconteceu nos últimos 10 anos, né? Em prol do paciente. Se a gente for pensar, talvez a evolução dos anos 80 para os anos 90 tenha sido as formas de fixação. Então foi quando mudou e deu um resultado mais fiel, mais... Né, porque o osso na cirurgia ortognática, como se efeito fratura óssea, a gente precisa ter o silêncio ósseo, a gente precisa ter estabilidade. Então, no momento que veio o advento das placas e parafusos, estabilidade, fixação, isso foi muito discutido na década de 80 e 90, basicamente devia ser isso os congressos de cirurgia, forma de fixação, e isso deu um boom, mas não tão grande quanto esses últimos anos agora, que veio a parte computacional para a cirurgia. Então, nós hoje temos fidelização de tratamento, tu consegue prever o que antes era 2D, né, era no desenho, era na radiografia. Hoje a gente tem uma série de dados que a gente não possuía. A gente vê o paciente tridimensionalmente, planeja a cirurgia tridimensionalmente, vem com os guias prontos a partir de tomografia computadorizada. Então, a gente tem um dado muito mais fiel para tudo transferir ao paciente. E isso na parte de planejamento. E depois os materiais para execução. Hoje a gente tem pontas serras e pontas piezo cirurgia que são minimamente traumáticas para o paciente, tem pouco aquecimento ósseo, então são coisas que evoluíram muito nesses anos de materiais. Né? Daqui a pouco, então, o instrumental de cirurgia ortognática vai ser muito parecido com o de cirurgia periodontal. Não chegamos a tanto assim. Vão tá usando Castroviejo. Só muda o tamanho. Só muda o tamanho. Não, mas esses conceitos, e claro que a gente já deixou o gancho da pele, é interessante, né? Como se o cirurgião não usasse o Castroviejo. Semana passada, quando postou a foto, vendo até o Guilherme usa o Castroviejo, eu vi um monte de aluno me perguntar. E aí? Pô, tá usando o Castroviejo? Por que não tá na minha lista de materiais? Exatamente. Não, imagina os mais antigos, então. Mas vamos colocar o Lengler nesse papo aí, que eu tô vendo que ele tá se mexendo na cadeira. Em relação, que eu achei bem interessante, a importância da plástica odontológica, né, desse conceito e a importância desse episódio de podcast. Porque nós, como cirurgiões dentistas, eu não faço a cirurgia oral maior, então, mas eu acompanho vocês, eu tô por dentro disso, eu sei como é que é, eu tenho contato direto com o Ângelo, contigo, então... Mas assim, aconteceu um episódio esses tempos lá na clínica, que era um paciente de caso cirúrgico, que ele saiu para fazer uma endodontia pelo convênio dele fora e voltou desistindo da cirurgia porque a endodontista dele disse, tu vai ficar 40 dias bloqueado, tu vai ficar desse tamanho. Mas é isso que eu digo, falou milhares de coisas pro cara. Não é mais preconceito, hoje é ignorância, porque mudou a cirurgia ortognática. É completamente diferente. Não, e mudou, desculpa, mas mudou mais de uma, já que o Lengler está falando, mudou mais de uma coisa. Não, a cirurgia ortognática antes era dita como uma cirurgia cirúrgica, ortodontista e cirurgião. E hoje não, hoje é ortodontista, cirurgião, protesista, dentística, periodontista. Ele é muito mais multidisciplinar, que eu acho que é mais ou menos o gancho que estava entrando na... Mas isso é um negócio interessante também e é uma reflexão relacionada a buco, por exemplo, porque o ambiente hospitalar é um ambiente desconhecido para um cirurgião dentista que trabalha no ambulatório, né? Então, essa ignorância que tu comentou de um colega, que assim, um colega que praticamente faz uma especialidade ambulatorial, qual é a oportunidade que esse cara vai ter de saber, de acompanhar a evolução da ortodontia, que é muito rápida, assim como da cirurgia bucofacial. De tudo, é muito rápido, né? Então, a gente mal consegue estar, vamos dizer assim, up to date na nossa
especialidade, ainda mais na especialidade alheia, né? Mas Então, é por isso que essa ferramenta é importante, é bacana, porque de repente a pessoa está no carro e está nos ouvindo e ouvindo outros colegas e aí tu tem a oportunidade de quem vive isso falar um pouquinho a respeito, né? Porque assim, ó, o que eu vejo, né, quando a gente olha para a cirurgia ortognática, a gente vê alguns benefícios que o cirurgião dentista que não faz essa área não pode tirar essa decisão do paciente. São os benefícios funcionais, e a gente observa alguns pacientes que têm uma qualidade de vida muito prejudicada. ou muito superior depois. Por aquele contexto, né? O aspecto estético, né? A gente fala de plástica no rosto, né? A gente até já deu esse exemplo, muitas vezes até contextualizando a plástica odontológica, mas a pessoa vai lá e faz uma plástica nos olhos, faz uma plástica no nariz e faz mesmo uma plástica de pele, de rosto, de face, e o que ela consegue esteticamente de melhora com a cirurgia ortognática é algo que classifica, sim, a cirurgia ortognática como uma plástica na face do paciente. Tem pacientes que têm condições que a cirurgia ortognática vai entregar um benefício funcional e estético para ele muito superior do que qualquer outra cirurgia plástica que ele possa vir a fazer na área médica. Então, o cirurgião dentista de uma outra especialidade tirar essa possibilidade do plano de tratamento de um paciente é como o Ângelo colocou, é de uma ignorância absurda. Tu quer ver uma coisa? Quem é da medicina sabe o que é uma ritidoplastia. Quem é cirurgião bucofacial conhece. Uma ritidoplastia é aquela cirurgia em que a pessoa estica a pele, né? A pele do rosto, da face, então, ela é esticada. Eu não vejo médico dizendo para um paciente que vai fazer uma ritidoplastia, não faz, e a ritidoplastia é relativamente invasiva, ela tem algumas incisões, ela tem um descolamento de todo o tegumento da face, é amplo esse descolamento, e eu não vejo um médico dizer, não faz porque tu vai ficar gigante. Todo mundo que eu conheço da medicina diz, cara, que bacana, vai lá. Então, essa coisa do dentista, eu acho que a diferença na medicina está por eles trabalharem mais corporativamente, trabalharem mais em sintonia. Tem dois aspectos, né? Um, que é um dos mais antigos, então é o medo do como era antes, como era a cirurgia antes, era uma cirurgia grande, só que isso vira um preconceito. Exato. Porque a cirurgia não é mais assim, e aí hoje tem muita gente que tem medo do desconhecido, porque ele não sabe como é que é, ele ouviu falar que era assim, na verdade, é uma cirurgia, sim, não vou dizer que, obviamente não é uma cirurgia banal. Criou um conceito. Exatamente. Só que hoje a cirurgia não é mais como era 20 anos atrás, então esse conceito deixa de ser, porque o paciente ele não tem mais aquela recuperação tão severa. Hoje é uma cirurgia de 3 horas. Tenta pontuar essas mudanças. Eu acho importante quem está nos ouvindo pontuar que mudanças tu percebe nos últimos 10 anos. Inclusive, tu falaste uma delas, que é fast recovery, e eventualmente as pessoas não estão habituadas a esse termo. Fala o que mudou. O que eu vejo assim, de mudanças práticas, né? Primeiro, da parte cirúrgica, tempo de duração da cirurgia, uma cirurgia bem mais rápida. Claro que isso depende muito do manejo cirúrgico, né? E não é só do cirurgião, é de toda a equipe que acompanha, porque é uma cirurgia que não é feita sozinha, é feita com pelo menos mais um cirurgião junto, ou 2 cirurgiões junto, mas a equipe de assistência, de instrumentação, enfermeira, a tua equipe tem que estar muito preparada para tu acelerar o teu processo cirúrgico, isso vai impactar no resultado. Um bom planejamento, né? Bom planejamento, e já vem do planejamento 3D, então se tornou uma cirurgia mais rápida. A equipe de apoio de outras profissões juntos. Então hoje tem uma fisioterapeuta que entenda da cirurgia e já não é mais aquela coisa generalista, o fisioterapeuta que faça tudo, não. Tem fisioterapia específica para a nossa área de atuação, né? Nutricionista para aquele período pós-operatório, porque não é só dizer para o paciente faça uma dieta líquida fria, que é o que sempre se diz, não, agora o senhor vai ficar só na gelatina, tá? Entendeu? Então hoje tem a parte nutricional bem estabelecida e depois a parte de reabilitação, etc., que for necessário de outras especialidades dentro da própria iloterapia, né? Iloterapia, que faz parte da fisioterapia pós-cirúrgica. A parte fundamental, que é da equipe anestesiológica, junto de medicamentos hoje. Então, hoje se usa bombas de infusão transoperatória, que vai
que vai dando a dose exata de medicamento que o paciente precisa, e o paciente sai acordado da cirurgia. Terminou a cirurgia, né, a gente diz, olha, pode acordar o paciente sai acordado. Incisões minimamente invasivas, incisões menores, procedimentos menores, com técnicas de fixação melhores. Então, é uma construção. Por isso que passou, como eu falei no início, que a primeira cirurgia era 10 horas, e hoje a gente faz uma cirurgia de maxila e mandíbula em 2 horas e pouco. E aí, nessa rodada de perguntas que começou com o Ângelo, depois de todos esses passos que tu está enumerando, né, e que é o conceito atual de cirurgia ortognática, isso leva o paciente a que tipo de pós-operatório, né? Que experiência de pós-operatório? Porque muita gente que nos escuta, o próprio colega, mas até em alguns casos o paciente que tem interesse em fazer esse procedimento. Qual é a experiência de pós-operatório? Aquele cara que vai lá fazer uma cirurgia no consultório e nos pergunta, doutor, como é que eu vou estar amanhã? Como é que eu vou estar depois de amanhã? E na ortognática, como é que é? Na cirurgia, claro que depende. Uma coisa é o cirurgião comparar com os seus pacientes de 20 anos atrás. A outra é para aquele paciente que vai fazer a primeira vez a cirurgia e uma vez só. Né? Mas ele vai ter um desconforto no início, primeiros 2 dias é desconfortável, não é uma... Eu brinco com os pacientes, é que nem se o senhor fizer uma cirurgia no pé, o senhor não vai caminhar nos próximos 2, 3, 4, 5 dias, às vezes 1 mês. Então, se fizer uma cirurgia na boca, os primeiros 2, 3, 7 dias vai ser desconfortável de comer, etc. Mas não vai ter dor. Isso é a primeira coisa que a gente já passa para o paciente. Dor pós-operatória na cirurgia ortognática é muito pequena, facilmente controlada com medicamento. Mesmo que a gente diga que a gente vai fazer uma fratura da mandíbula, uma fratura da maxila, etc. Mas as medicações usadas no transoperatório, as medicações que a gente usa no pós-imediato, dão um alívio praticamente total ao paciente. Então, é uma cirurgia hoje muito mais aceita. E isso já é dado estatístico, já não é nem da minha... Hoje, em torno de 80% dos pacientes que se submetem a esse tipo de cirurgia passariam pelo processo tudo de novo por causa do resultado que chegaram. E os outros 20% não é que não fariam a cirurgia, tem que ser repetido. Eles só talvez não fizessem pela segunda vez. Mas aqueles 80% fariam tudo de novo por causa do resultado. Então, tu traz um benefício que o estético, como tu falou antes, é o último dos passos, embora é o que representa. Mas o paciente falar melhor, comer melhor, respirar melhor, é uma coisa que impacta na vida do paciente. Os meus amigos e pacientes que já fizeram ortognática, e eu não faço, nunca fiz, então não foi eu quem fez, eu não sou amostra viciada. Os meus amigos e pacientes que eu já encaminhei, não tem nenhum que se arrependa. Eu nunca vi alguém dizendo, hoje eu me arrependo do resultado. E uma coisa interessante por causa disso, como é que é o perfil dos pacientes quando vem procurar? Normalmente o paciente, normalmente o paciente quer fazer a cirurgia, porque ele já vem, alguns, claro, quando uma classe 3 muito severa, já vem desde a infância pensando nisso, alguns não tanto tempo, mas muitos já vêm pensando há bastante tempo, e normalmente os familiares, amigos, etc., e o dentista que atende, não querem. Só que o que a gente sempre tenta dizer é que o contexto tem que apoiar o paciente, porque o paciente sabe o que isso lhe impacta. Não tem como comparar quem é que respira melhor, se eu, ou tu, o Ângelo, ou o Lengler. Isso é uma coisa pessoal. Né? Só para a gente não perder o gancho para fechar essa questão do pós-operatório atual, dor, então, é algo completamente controlável. Desconforto, então, é pequeno, né, se comparado ao que representa, né, o procedimento. Em termos de edema e de características assim, alimentares desse paciente e o tempo que isso é impactado, como é que funciona? Então, para mostrar a devolução, antigamente o paciente saía bloqueado da cirurgia, hoje ele sai sem bloqueio. Isso que eu ia te perguntar. Ele não usa... Essa era a pergunta. Ele não sai... Claro que em alguns casos, por causa de mecânica ortodôntica, pode até ser necessário o uso de alguns elásticos no pós-operatório. Mas aquele bloqueio rígido, só tinha que falar apertando os dentes. E por um período relativamente... Ficava 40 dias com boca fechada. Isso não existe mais. Metálico, né? Claro que algumas vezes vai usar algum tipo de elástico, mas por questão do tratamento no contexto geral, não por causa só da cirurgia em si. Mas não bloqueio com amarrilho. Não se usa mais. De fio de aço, essas coisas não. Tem que entender que existem cirurgias, né? Uma coisa é mexer um segmento, vou fazer só a maxila, ou só a mandíbula, ou mesmo uma maxila e uma mandíbula com avanços razoáveis, enfim. E tem que entender que existem casos onde exige de maior complexidade, que exige uma segmentação, que exige uma glossoplastia, às vezes, né? Tem que... A língua não cabe na cavidade bucal depois de organizada a parte ortopédica. E isso, naturalmente, vai dar um pós-operatório
é um pouco mais chato, mas não quer dizer que o benefício é ainda maior. Quanto mais complexo o caso, maior o benefício que o paciente tem geralmente. Porque daí, do ponto de vista funcional, inclusive, eu acho que a gente pode até segmentar um pouco, né? Falamos, né, de muitas coisas que mudaram da experiência pós-operatória do paciente, e eu acho que daí a gente também entra em 2 segmentos, assim, do ponto de vista, fazer uma análise do ponto de vista funcional, do que muda, e aí do que muda num contexto bem amplo, respiração, essa questão mesmo de fala, às vezes, do paciente, de dor que ele tem. Eu sei que na semana passada teve a cirurgia de um paciente que apresentava esse quadro de dor, e depois falar do benefício estético, né, desse contexto dentro da plástica odontológica mesmo, mas dessa característica clara que é de uma cirurgia de face, né? Exatamente, porque o contexto é aquela coisa, tu vai fazer uma cirurgia funcional, mas tudo que é funcional acaba sendo harmônico. Então vai ser estético. E, obviamente, dentro do planejamento, nós vamos buscar, já que está fazendo a cirurgia, então vamos buscar o melhor resultado estético para aquele caso. Sim. Então, tu vai saber que esses parâmetros vai melhorar, que o paciente vai melhorar a respiração, vai melhorar a fala, vai melhorar a mastigação, vai melhorar qualidade de sono. Qualidade do sono. Hoje a cirurgia para a apneia do sono é uma realidade também. Então já abrange um outro público. Antes tu operava muito paciente jovem, classe 3, prognatismo. Esse foi um caso que na literatura mais se operou na história. Assim. Agora, nos últimos anos, o classe 2, ou seja, mandíbula curta, se tornou uma realidade maior. E pegando pacientes de mais idade, pacientes de 50, 60 anos, 40 em diante, né? Sendo submetido a cirurgias de avanço maxilomandibular para ter um grande benefício, que é a melhora da qualidade do sono, melhora da respiração. Né, eu quis tocar nesse ponto, porque se a gente pensar no conceito de saúde, né, uma pessoa que não dorme bem ou que tem alguma questão que influencia na qualidade do sono dela, não estou nem falando só de ronco do parceiro ali que está do lado ouvindo aquilo ali, mas a gente sabe o quanto que impacta na qualidade de vida, na saúde de uma pessoa que não dorme bem, né? Então, quando eu falo desses aspectos funcionais, é óbvio que eles estão sempre linkados com a parte estética, mas tem uma representatividade muito grande, né? A mudança funcional que muitas vezes essa cirurgia proporciona. O próprio risco cardiovascular de uma pessoa que ronca e dorme mal. Exato. E tem um aspecto importante de se lembrar, que quando a gente está falando em funcional, a gente tem que entender como é que é esse caso. Então, dentro do conceito de plástica odontológica, a gente tem 2 coisas, né? Um é avaliar o aspecto estético e tem que avaliar o aspecto funcional, a estabilidade do caso. Quando o problema, que aí entra a multidisciplinariedade, aí entra tu discutir muitas vezes com o reabilitador, o final não é só, às vezes é com ortodontista, às vezes é com reabilitador, porque a gente tem pacientes, como o Frieder estava falando, adultos hoje procurando para a apneia do sono, mas vai terminar instável, e às vezes não é ortodonticamente que precisa corrigir, às vezes o paciente precisa de uma reabilitação, né? Mas tu imagina o seguinte, a maioria dos casos que faz uma ortodontia 5, 8 anos depois, o paciente chega e diz assim, fiquei 8 anos fazendo orto. Provavelmente, a grande maioria dos casos, esse era um paciente candidato a algum tipo de apoio à ortodontia, seja ancoragem esquelética, seja cirurgia ortognática. Então, quando o caso ele é ortopédico, ele tem que ser tratado ortopedicamente. Quando ele é ortodôntico, ele é tratado ortodonticamente. Quando é ambos, são ambos. Então, a cirurgia ortognática, ela trouxe um componente importante, que é a estabilidade funcional. Então não é só tu atingir um resultado funcional, é tu estabilizar isso. Porque o que a gente via no passado era muita recidiva de ortodontia e muita recidiva de cirurgia ortognática também. Então acho que nós evoluímos na compreensão dos movimentos, é um amadurecimento de quem faz cirurgia, a compreensão dos movimentos de avanço e recuo das bases ósseas e de fixação. E isso trouxe hoje um ganho funcional, mas um ganho na estabilidade do resultado. E trouxe uma avalanche de retratamentos, né, Ângelo? Muito. Tanto na orto quanto na parte cirúrgica. Mas Só
Vai lá. Em relação à reabilitação ali, que é a realidade de pacientes hoje de 40, 30 e poucos anos que já precisam bruxismo, que já precisam fazer aumentos de dentes, nós estávamos conversando nos bastidores aqui, que já é uma realidade fazer a cirurgia ortognática sobre o planejamento e montado um mock-up. Para o paciente vai operar, é feito um mock-up ou o trabalho em resina injetada, e ele vai já com a oclusão futura. Mesmo a reabilitação não estando pronta, ele baixa o hospital para fazer a ortognática dele, já com os dentes projetados, pode não estar no material definitivo ainda, mas já se está muito perto da oclusão definitiva para que o cirurgião chegue e monte essa maxila e essa mandíbula na posição futura. Na semana passada eu operei um paciente que foi mais ou menos assim. O paciente tinha uma oclusão ruim, com dentes com a belogênese imperfeita e outros problemas dentários, e que se fizesse a ortodontia para movimentar esses dentes, ele ia continuar instável, porque tinha tamanho de dentes diferentes. Isso aí não é a ortodontia, a cirurgia que vai resolver isso, é a dentística, ou é a prótese. E aí, para poder operar o paciente, nós precisamos, primeiro, fizemos um mock-up, um planejamento baseado na oclusão final, reconstruído esse paciente, para daí ele ser submetido à cirurgia. Então, esse é um contexto novo. Claro, né? Outro grupo de pacientes que também agora está encabeçando essas fileiras são os pacientes de protocolo sobre implantes. Pacientes que fizeram a sua reabilitação com implantes há 15, 20 anos atrás, há 10 anos atrás, eventualmente há 5 anos atrás. E muitas vezes são pacientes que já apresentavam uma condição de classe 2 ou classe 3 na sua dentição natural, e isso se agravou no momento em que perdeu os dentes. Porque a gente tem alterações de rebordo. Em alguns casos, por incrível que pareça, anda num sentido favorável, de reduzir um pouquinho essa relação discrepância de relação maxilomandibular. Mas, via de regra, a gente vê um agravamento. Então, a gente tem visto pacientes que têm protocolo superior naquelas maxilas que parecem infantis, pequenas, procurando reduzir a quantidade de acrílico da prótese, a dificuldade de higiene que isso representa muitas vezes, fazendo um avanço de maxila, ganhando via aérea, ganhando relação maxilomandibular, reduzindo a faixa de gengiva rosa, porque a base óssea, a maxila, foi melhor posicionada. E o contrário também, aqueles pacientes idosos, né, que vão com aquela mandíbula que ficam lá na frente, também fazendo te botar um gancho nisso ali, que já entrando na plástica odontológica, é que esses pacientes ficam mais jovens depois dessa cirurgia. Porque tu dá volume para a face que foi perdida. Estica então, a cirurgia ortognática nesses pacientes, como a gente falou, tem um impacto muito grande. Porque realmente o paciente rejuvenesce. Há um aspecto, às vezes, o paciente 10 anos mais jovem, simplesmente pelo avanço maxilar, falando da parte estética, nem entrando na parte funcional que ele comentou e algo que a gente fala bastante aqui na Red, né, que a gente abordou até bastante no episódio sobre lentes de contato, na plástica odontológica. Até fica o convite para quem está nos assistindo voltar nos episódios e assistiu de lentes de contato na plástica odontológica, que é essa questão de apresentar para o paciente que hoje os softwares eles trazem muito essa possibilidade. Eu que vejo, às vezes, alguns casos de vocês planejados ali no software, o simples fato de olhar aquele movimento, aquele antes e depois, que a gente discutiu bastante nos casos de sorriso gengival, usando as técnicas de aumento de coroa estético e as lentes de contato, que o paciente tem aquele impacto do antes e depois, mesmo lá no software. Na cirurgia ortognática, isso é muito representativo, né? Então, tu receber um paciente e mostrar para ele a mudança que ele vai ter ali, é algo que, se a gente olhar para trás, lá naquele contexto lá do analógico, mudou bastante, né? Certamente. E aí tem duas questões. Uma, que claro, a gente sempre informa o paciente que é uma simulação, sim, mas muitas vezes é interessante que isso é a maneira do paciente ver. E antes, quando não existia computação, era difícil tu mostrar isso para o paciente. E agora tu pode mostrar, porque tu vai mostrar a movimentação e o que vai representar no tecido mole, isso aí tu vai representar. Claro que normalmente a gente faz a reconstrução, não direto de uma foto, para que ele entenda o que está acontecendo. Não, eu digo isso porque é aquela história, por mais que ele tenha visto
1000 antes e depois de outros casos, assim como na parte dentária, ele quer ver a simulação, o máximo que ele puder, de previsibilidade do seu caso. Claro, Né? E aí é o interessante, porque a gente mostra para ele e mostra para o paciente, um outro paciente já foi operado, como é que a gente apresentou o caso e como é que ele está. Para Então, nós, como cirurgiões, para quem não está habituado, para quem é ainda totalmente analógico, porque os resultados são os mesmos, são maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Então, o conceito de um mundo digital, ele é o mundo digital, né? E a odontologia não vai ficar fora disso. Então, para quem não está habituado, é como tu olhares para quem trabalha analógico, monta um caso em articulador e olha por trás do articulador. E aí tu vai conseguir ver as faces palatinas dos dentes que tu jamais vai ver daquela forma na boca do paciente. Então é uma forma de tu analisar os contatos num ângulo que no paciente nós jamais teríamos. E o planejamento num software hoje digital, ele nos permite movimentar o paciente em diferentes inclinações e ângulos, que nos dá visão que nós não teríamos fazendo apenas uma avaliação clínica e mesmo uma avaliação clínica e com o articulador montado. Então ele nos dá uma visão mais ampla, né? Um planejamento mais amplo. E aí, Lengler, quer falar? Não, quero. Sobre o planejamento digital ainda, ele te dá mais uma possibilidade também, que é de fazer e modificar e refazer. Que no articulador é muito difícil, porque às vezes Tu não teria volta? que chamar o paciente de novo, tu não volta. Então às vezes Exato. tu faz a incisão, aí tu vai lá no final do trabalho, tu vai ver a consequência daquela incisão no osso ali da fratura, sei lá, não sei nem como falar ali. Incisão, né? Corte, fratura. Tu faz, daí tu volta lá e diz, cara, não, vou voltar tudo. Volta tudo. E por ser multidisciplinar esses tratamentos, e hoje, depois da pandemia, ficou bem mais conceitual, tu faz o planejamento online, multidisciplinar online, que se fosse no articulador ou no... Antigamente tinha que se reunir, tu marcava, olha, vai ser na terça-feira às 6 da tarde, se reunia os 4 pessoas, eles escreviam, ou discutiam. Agora não, pode fazer, marcar, pode, às vezes eu tenho paciente que é de outro estado, eu estou discutindo com o ortodontista, mostrando meu planejamento, ele concordando ou discordando, e assim tu vai... E aí, E tu ainda pode salvar 2 planejamentos. Ó, eu fiz essa opção aqui, Fritcher, e eu fiz essa outra opção também. Sim, é Exato. Eu concordo com as duas. Qual tu prefere? Né? Exatamente. Então E aí tem muitas opções. na esteira disso que a gente vem discutindo, da parte estética, da parte funcional e desse impacto, eu vou trazer um outro gancho, que é quais são essas indicações e o impacto das próteses faciais nesse tipo de procedimento. Não é a hora ainda? Não é a hora, calma. É cedo? Tu vai falar isso aí de novo já. Tem uma coisa para nós encerrarmos. Tem uma coisa importante para a gente encerrar, porque até agora, nesse bloquinho, a gente estava falando sobre as modificações na cirurgia ortognática, o avanço, a mudança que ocorreu na cirurgia ortognática, né? A evolução, eu diria, da cirurgia ortognática. Eu acho que para a gente encerrar, mudou a forma que a gente enxerga o paciente. Uhum. No passado, nós dávamos um valor muito grande a números. A cefalometria, a chave de molar. Então, a gente começava de dentro para fora. Hoje, a gente começa de fora para dentro. Então, o que é mais importante hoje para a gente é a exposição de incisivo. Inclusive o que o paciente relata de queixa dele, porque o paciente ele tem a sabedoria do seu caso, né? Muitas vezes ele não sabe exatamente como te dizer, mas ele te dá informações. Então a gente começa de fora para dentro hoje, olhando a face, olhando a relação da maxila com a mandíbula, com o mento, com os olhos, com o nariz. Então não é incomum a gente indicar outras especialidades para complementar o caso. Então eu acho que evoluiu de tecnologia, de tudo que a gente falou, mas evoluiu a maneira, para mim, o que tu acha, Fritiro? Eu acho que é uma evolução a forma como a gente olha o paciente hoje. Não, certamente, eu acho que é o que dito, a cirurgia é guiada pela face, né? Não pelos dentes. Então, por muito tempo foi guiado pelos dentes. Hoje é guiada pela face. Tu vai avaliar, tu começa de fora para dentro. Vê a face do paciente, aí tu começa a reconstruir. E aí sim tu vai procurar o que aqueles ossos da face dele estão deixando de desarmônico, por que ele não está com uma... Não estou falando de harmonia só facial, estou falando de estética, estou falando de harmonia
de oclusão dentária, de Funcional. respiração, a harmonia do contexto do complexo do paciente. Mas e aí, quando essa estrutura óssea não é suficiente, talvez, e a gente precisa lançar a mão das próteses faciais, como é que... E aí, por isso que... Quais são essas indicações? Onde que tá aí que vem a prótese interessante Tá facial? melhor que o Pedro Ernesto Denardinho, hein? Tu já engata, só faltou entrar um comercial agora, hein? Voltou, pegou o gancho assim. Tentou tirar meu gancho, mas aí eu já reconstruí voltou. ele, peguei uma palavra e próteses faciais, isso aí. E aí a prótese facial agora sim vem entrar nesse contexto da plástica em si, porque ela não vai ter esse ganho funcional que a gente está falando da respiração, da fala, etc. Mas ele vai ter assim a harmonização da parte estética e de refazer, porque às vezes tu representa o que tu imagina do osso, mas tem paciente que tem a pele mais espessa, menos espessa. É uma harmonização orofacial da parte dos preenchedores permanente, como alguém falou antes da gente iniciar? É uma harmonização facial definitiva, reversível. 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 Essa talvez seja uma característica da prótese facial, porque a harmonização, né? Então, tu fez uma cirurgia ortognática, ou mesmo não fez uma cirurgia ortognática, mas às vezes todo mundo é assimétrico, né? Todos nós, se a gente fosse espelhar um lado ou outro da face, ia ver que tem diferenças. Sim. Né? Só que às vezes, quando isso é um pouco mais assimétrico do que o normal, o nosso olho percebe. Aquela história que sempre disseram, né? Pegava a foto do Tom Cruise e dizia, ele tem a linha média desviada e ninguém percebe. Porque é pouco desvio, mas é desviado. Então, quando tem pequenas assimetrias... E porque a gente olhava ele numa TV de 14 polegadas, né? Agora... Agora dá para ampliar a foto nas redes sociais, né? O cara deu um sorrisinho e tu amplia aquela foto e vira uma tela gigante. Mas e aí, que ele já não quis arrumar aquela linha média dele. Eu Tá aí sei, o sucesso dos filtros, né? eu sei que vocês estão querendo fugir, mas e aí? Agora, o que é mais comum, ou para vocês, assim, vamos explorar Então, a experiência de vocês. Onde é mais comum, o que é mais comum vocês trabalharem com próteses faciais? Então, prótese facial, para mim, entrou nessa parte do refinamento cirúrgico. Né? Então, o paciente tem uma assimetria óssea, né? E às vezes a gente não consegue corrigir todas as assimetrias ósseas, porque às vezes é uma diferença de ângulo mandibular, que precisaria de osteotomias mais complexas, né? De técnicas um pouco mais complexas, e naquele caso não valeria a pena, só pelo conceito estético. Sim. E aí vale mais a pena tu usar uma prótese que é definitiva, porque tu vai fazer ela e não vai remover. Sim. E tu vai fixar ela no osso do paciente. E o mais importante, ela é feita sob medida. Ela é feita em computação gráfica, o desenho anatômico daquele paciente, feito para aquele paciente, baseado nos nossos conceitos, né, e discutido com a engenharia de como é que eu quero que fique o resultado. Inclusive, né, o Ângelo tem bastante experiência com isso, pode até nos dar esse relato, se ele vai concordar com o que eu vou dizer, mas os próprios biovolumes que a gente indica para concavidades de pré-maxila, daqui a pouco são próteses faciais. São próteses faciais. Isso não é novo, né? Se a gente parar para pensar, eu me recordo, eu tenho 28 anos de formado, e naquela época, eu ainda na faculdade, a gente ouvia falar, vinham casos, inclusive, de pessoas que tinham um pouco queixo, né? Tinha ou uma hipoplasia, ou a posição de toda a mandíbula estava inadequada, e a gente recebia na faculdade, inclusive, pessoas que tinham colocado silicone no queixo, que era um tipo de prótese possível na época, e tinha até reabsorção de raiz de dente, né? Então era o recurso que existia na época, e isso é uma coisa que evoluiu, essas próteses são fixadas de forma que não tem esse risco. Existem áreas anatômicas mais favoráveis, a gente vai mexer, por exemplo, um mento, ele é de uma plasticidade, né? A gente consegue subir, descer, colocar para frente. O mento ele é mais versátil para a gente corrigir. Já o ângulo de mandíbula, como o Fritcher estava falando, é um pouco mais complexo. É isso que eu quero saber. A gente tem uma limitação, né? Onde que então vocês então até daqui a pouco já me responderam, mas onde que vocês têm visto mais essa indicação? Talvez, vocês têm feito mais? Talvez a prótese mais realizada, que a gente não consegue resolver tanto na cirurgia ortognática, é ângulo mandibular. Principalmente hoje tem uma característica, e é uma cirurgia cada vez mais feita por homens. Exato, isso que eu ia dizer, porque é uma característica dá um reforço bem do ângulo mandibular para tu dar uma masculinizada na face. Então isso é
é uma busca bastante grande de homens, dá um ângulo marcado, isso dá força na face. Então, vou dizer que a maioria dos pacientes que querem ângulo mandibular são pacientes masculinos. Né? Isso é uma característica. O mento se usa bastante, mas o mento tem que ter o cuidado para saber se o problema é a prótese. Isso é um dos conceitos que a gente tem uma discussão ampla, né? Porque muitos pacientes que o Ângelo falou que botavam silicone na ponta do mento, eram pacientes que às vezes iam fazer uma cirurgia estética nasal, porque o paciente era classe 2, e todo paciente classe 2 vai parecer que tem uma projeção nasal grande, tem o mento retraído, só que às vezes é uma classe 2 que é cirúrgica, então, e não só um avanço mentoniano. Então eu devo ter classe 2. Pode ser. Pra aparecer. Aí é o lado Ayub de ser. Nariz assim só pode ser classe 2. Não, mas isso que o Guilherme está falando é verdade. Quando tu tens uma hipoplasia de um segmento, o outro segmento parece que está em excesso. Sim. E às vezes é o contrário. Então tu olha um nariz e diz, pô, o cara tem um nariz grande, e talvez para aquele paciente corrigindo o segmento inferior, já não precisa mais mexer no nariz, né? Mas uma coisa que a gente percebe muito das próteses, que o Guilherme falou que é super importante, assim, é que hoje a gente tem uma capacidade de aumentar ou diminuir. O paciente não ficou contente e a gente consegue ter não só uma reversibilidade no sentido de tirar, mas de melhorar o diagnóstico e melhorar o resultado, né? Desculpa, mas até no gancho que tu colocou, né? E são questões que às vezes pode ser hoje, né? Porque esse é um perfil estético. Bom, o homem quer o mais marcado, mas daqui 20 anos... Muda o padrão. É que nem, vamos pensar nas próteses de silicone. Tinha uma época que tinha que botar 400 ml, agora a tendência é diminuir o tamanho de prótese. Mamário. Prótese mamário. Desculpa, prótese mamário. Sim. Então são conceitos estéticos que variam de época a época. Tem épocas que já foi mais bonito, tem um queixo um pouquinho mais pronunciado, hoje já um pouco menos pronunciado, às vezes mais quadrado, mas então isso são conceitos estéticos que podem mudar, e esse tipo de prótese não te impede de tu modificar com o tempo, por exemplo. Já falamos sobre essas mudanças de padrões estéticos na sociedade, inclusive em um dos episódios anteriores, de novo, convidando os ouvintes e espectadores para voltar lá e assistir os outros episódios. Eu acho que é interessante sempre voltar no primeiro episódio, que é de conceitualização do que é uma plástica odontológica. Nós vamos ter aí na segunda semana de julho, né? Nós vamos ter ali uma semana que a gente vai discutir bastante como aplicar esses conceitos também. Então, em breve o pessoal vai ouvir a respeito. A gente tem feito uma construção aqui de todo um conceito de plástica odontológica muito apoiado na multidisciplinariedade, né? E a gente às vezes centra o episódio numa tema, área, mas sem perder o... Mas e aí, quanto mais a gente centra o episódio numa especialidade ou até mesmo num procedimento, a gente vê como a gente depende das outras áreas para concluir o caso, né? A gente não consegue encerrar naquela especialidade. Tu vê, eu acho essas ferramentas como a que a gente está exercendo aqui, né? Os podcasts, as lives, a possibilidade, às vezes, de um colega que está começando a profissão ter acesso a esses conteúdos, de um colega, eventualmente, que já é mais maduro, mas mora numa região mais distante do país, né? Ou que atua em outra especialidade. Ou que atua em outra especialidade, exatamente. Ter acesso a esse conteúdo e racionalizar um pouquinho é muito interessante. Para ter uma ideia... Nós vamos ficando párias quando a gente não faz esse exercício, porque está tudo mudando muito rapidamente. Nós temos essa semana agora, começa amanhã, Congresso Brasileiro de Cirurgia. O Fritcher está indo hoje para Florianópolis, o COBRAC, Congresso Brasileiro de Cirurgia. Eu estou indo amanhã e nós vamos participar desse Congresso Brasileiro de Cirurgia, e nós temos sessões inteiras dedicadas a cosmetologia. Isso já é uma realidade nos Estados Unidos há muitos anos, mas no Brasil cada vez ganha mais força. Então nós vamos ter, por exemplo, um período da tarde em que nós vamos ter feminilização. E nós vamos ter a masculinização. Então as próteses se encaixam nesse movimento hoje que existe de pessoas que querem suavizar os traços ou que querem ampliar algum ângulo, né? Conseguimos, acho, amarrar a parte de prótese.
E aí eu quero entrar numa outra questão, que é o mercado esse mercado, né? O mercado da cirurgia ortognática para o cirurgião bucomaxilofacial. Como é que vocês têm visto? Eu sei que por causa de tudo isso que a gente está discutindo aqui, há uma expansão desse mercado, né? Uma procura pelos pacientes, há uma aceitação maior, seja dos colegas e dos pacientes, o entendimento dos benefícios. Então a gente tem percebido, assim como nas outras especialidades, que daqui a pouco esse cirurgião ele pode se tornar um profissional que atua exclusivamente na área de cirurgia ortognática. Como é que está esse mercado? É possível isso? Falando de uma cidade como Porto Alegre ou região. Certamente é possível. E aquela história, Porto Alegre é uma cidade grande, são 2 milhões de habitantes e o Rio Grande do Sul é grande. Então, mercado a gente tem, se constrói, mas hoje a cirurgia, por ter se tornado uma cirurgia mais precisa, uma cirurgia mais rápida a recuperação, né? Voltando lá para o início, o tempo de recuperação, a gente esqueceu de falar que normalmente em 15 dias o paciente volta a trabalhar. Então, normalmente ele não precisa nem ficar afastado, é um atestado de 15 dias e o paciente retorna antes de ficar encostado, porque os pacientes se preocupam, como é que eu vou ficar, quanto tempo afastado? Então, isso é um mercado que ampliou, né? E a própria informação dos colegas está trazendo mais. E o gancho para as próteses faciais, sim. Hoje, vamos botar que, já que tu falou da cosmetologia, talvez nos últimos anos está esse boom da harmonização facial no Brasil. É um mercado em expansão e que a informação traz o outro, né? Então, quanto mais tu vai fazendo, quanto mais vai surgindo, é um mercado certamente em expansão. Eu, quando em 2019, que eu tive a oportunidade de ficar em Barcelona, lá na clínica do Instituto Facial do Dr. Alfaro, talvez seja o principal nome hoje da cirurgia ortognática no mundo, ele é um cirurgião exclusivamente de cirurgia ortognática, né? Ele faz algum tipo de reconstrução óssea, mas ele é referência mundial em cirurgia ortognática, então vai paciente do mundo todo lá na clínica dele. E isso mostra que é um mercado que tu tenha, claro, tem que dedicar para isso, porque às vezes não é só o tempo cirúrgico, ele requer o tempo de planejamento, requer o pós-operatório, então ele é muito complexo e claro que com isso ele tem um valor agregado alto também. Ele é uma cirurgia que se deve cobrar bem, porque tu tem muita responsabilidade. Então, não pode nunca banalizar o tratamento e achar que não tem um valor grande agregado, porque tem. A mão de obra do cirurgião, nesse caso, tem que ser valorizado, porque tem uma série de conceitos embutidos ali e que isso já serve como mensagem ao cirurgião jovem. Essa é uma cirurgia que tu precisa valorizar, né? Valorizar o passe, claro. Porque realmente é de uma complexidade muito grande, uma expectativa muito grande do paciente, então tu tem que também ter um retorno sobre esse investimento que tu fez de formação, né, e de preparo para aquele caso. Para mim, depois de tudo isso que nós discutimos, fica claro que ela se encaixa perfeitamente num conceito de cirurgia plástica, de face, com benefícios que extrapolam isso, né, do ponto de vista funcional. Então, o próprio termo cirurgia ortognática, que daqui a pouco a gente discute muito a questão dos termos hoje na nossa profissão, né, e como isso é aceito e entendido pela sociedade, mas eu acho que a cirurgia ortognática ela cabe perfeitamente nesse contexto de uma plástica de face, de rosto, com benefícios funcionais ainda maiores. Ângelo? Eu acho que a odontologia está num dos melhores momentos que ela já teve junto à população. Então a gente vê uma queixa dos colegas que é relevante e é justificável de ter muitas faculdades de odontologia, tem muitos colegas que recém se formaram ou que estão se formando ou que estão formados há pouco tempo e que estão lutando com dificuldade. Mas eu acho que todos nós tivemos um princípio difícil, são muitos anos difíceis, a gente precisa construir uma carreira. Mas assim como o Instagram, ele coloca quem é bom e quem é ruim no mesmo nível, ele é uma ferramenta de comunicação, eu acho que as mídias sociais elas têm ajudado muito a divulgar os benefícios da odontologia. E cada vez eu vejo os pacientes procurando mais
atendimento odontológico. Sem dúvida. Então eu acho que se criou um mercado de odontologia e tudo que a gente vem falando aqui de plástica odontológica é oportunidade de mercado. Se a gente observar os colegas que trabalham, cada vez mais a gente vê se criando grupos, né? Clínicas multidisciplinares com várias especialidades dentro, trabalhando em conjunto, de forma multidisciplinar. As dental chains, né, essas cadeias de odontologia, essas franquias que trabalham num conceito multidisciplinar, mas muitas vezes as clínicas privadas de colegas e essas cadeias odontológicas, elas não estão integradas no conceito de plástica odontológica. Elas estão olhando de dentro para fora, elas estão vendo as necessidades dentárias e não estão vendo de fora para dentro a face do paciente, quer dizer, ela quer vender um retalho de tratamentos. Tu vai lá, faz a endo, depois tu vai fazer a plástica, termina com aqui, faz uma harmonização, mas muitas vezes isso não é colocado dentro de um ciclo natural de conversa das especialidades. E às vezes o paciente não colhe o melhor resultado, porque os tratamentos são em momentos que se tu colocasse esse tratamento num momento melhor, ele teria um resultado melhor. Então, talvez, por exemplo, fazer ortognática antes de fazer os implantes e fazer o avanço de maxila junto com os implantes, tu teria um resultado bem melhor do que se tu fizer depois, vamos dar um exemplo. Né? E aí tu teria, ou a harmonização ser depois disso. Aí faz a harmonização, vê que a harmonização ficou mais ou menos aí, depois tu vai para aquilo lá, para ortognática, então... Desculpa, Laura, mas uma das coisas que eu acho que é mais importante é a primeira consulta, quando o paciente chega para ti. É naquele dia que tu tem que ser o mais verdadeiro com ele e ver ele como um todo. E eu vou dizer que é por isso que eu gosto de estar sempre sentado aqui ou com os colegas para discutir e a gente saber mais sobre a área do outro, porque é naquele momento que tu vai identificar o problema que ele vai buscar em ti, mas é naquele momento que tu vai ofertar todo o restante para que eu não erre no tratamento dele por não ver alguma outra área que estava ali. O paciente se apresentou para a primeira consulta e eu sabia identificar isso nele, e isso, de certa forma, é um mercado de trabalho para várias especialidades. Porque a rede social que comunica, ela cobra. Sim. Então, um paciente insatisfeito, ele vai cobrar em rede social. Isso nos prejudica um trabalho que muitas vezes é sério, mas que não foi bem conduzido. E inclusive medidas judiciais que são cada vez mais comuns, né? Então a gente tem que ter esse olhar multidisciplinar muito forte. Isso é bem legal. Esse recado final, acho que é bem interessante, que aumenta o número de profissionais cada vez mais no nosso mercado, mas o mercado tem aumentado cada vez mais. Né? O mercado está crescendo. E aí a gente sabe que o assunto não se esgota, mas o tempo do nosso episódio se esgota. A gente precisa, então, encerrar o nosso episódio do Headcast. E aí eu já vou convidando quem gostou para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, no YouTube, no Spotify, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais. Não deixe de comentar, de perguntar, porque a sua dúvida, o seu comentário pode e vai provavelmente se tornar conteúdo nos nossos canais da Head Education. Muito obrigado aos colegas, acho que foi bem produtivo. Recado final, alguém? Só um abraço para todos. Um beijo e um queijo. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.